Pessoal, na aula passada a gente estudou um pouco sobre a cadeia alimentar, onde mostra como os organismos eles se alimentam em um ecossistema, né? Hoje a gente vai ver exemplos de teias alimentares ou redes alimentares. A rede alimentar é onde está mostrando várias cadeias alimentares. O que significa isso? Um animal ele pode estar participando de várias cadeias alimentares ao mesmo tempo, dependendo em qual nível trófico ele esteja, certo? Então, a rede alimentar é um conjunto de cadeias alimentares que um animal participa. Está aqui um exemplo de uma rede alimentar. Vou citar o exemplo aqui da serpente. A serpente ela vai participar de várias cadeias alimentares aí nessa rede alimentar. Por exemplo, quando ela participa dessa daqui, onde o coelho se alimenta do capim, a cobra se alimenta do coelho, o gavião se alimenta da cobra, né? Perceba que aqui é uma cadeia alimentar. Então, o coelho vai ser consumidor secundário, a cobra consumidor... O coelho consumidor primário, a cobra consumidor secundário, o gavião consumidor terciário. Vamos para outra teia alimentar, outra cadeia. O capim, o gafanhoto se alimenta do capim, o sapo se alimenta do gafanhoto e o sapo serve de alimento para a serpente aqui, que já é outra cadeia alimentar. Aqui, ó, o gambá se alimenta do milho e a cobra se alimenta do gambá. Aqui nessa cadeia alimentar, a cobra vai ser o consumidor secundário. Já que nessa cadeia alimentar, a cobra vai ser o consumidor terciário. O primário, secundário e terciário. Aqui do pintinho se alimenta do milho, a cobra se alimenta do pintinho. E o gavião se alimenta da cobra. Aqui o pintinho é o primário, o secundário é a serpente. Perceba que nessa cadeia alimentar aqui, ele é o consumidor terciário. Nessa do grilo, do gafanhoto é o consumidor terciário. Já aqui do gambá e do pintinho é o consumidor secundário. Isso aí é só para mostrar que ela é uma serpente, um animal, seja serpente, seja outro animal, ela ocupa vários níveis tróficos em uma rede alimentar. Ela pode ocupar o consumidor secundário, terciário, quaternário, certo? Dependendo em qual situação ela esteja. Aqui tem outro exemplo de uma teia alimentar. O grilo se alimenta do capim, o sapo se alimenta do grilo, a cobra se alimenta do sapo, o gavião se alimenta da cobra. Aqui nessa cadeia alimentar vai ter, consumidor primário, que é o grilo, consumidor secundário, que é o sapo, consumidor terciário, que é a serpente, e consumidor quaternário é o gavião. Lembrando que essa cadeia alimentar tem 5 níveis tróficos. Primeiro nível trófico é o produtor, segundo nível trófico, o gafanhoto, terceiro nível trófico, o sapo, quarto nível trófico, a serpente, e quinto nível trófico, o gavião. Lembrando que os níveis tróficos você conta de todos, desde o produtor. E já em relação à alimentação, né, você vai contar o consumidor primário depois do produtor, certo? O primeiro a se alimentar da planta. Mostrar aqui a coruja ela participa aqui de 3 cadeias alimentares. Ela participa dessa do pássaro, onde o pássaro se alimenta do capim e a coruja se alimenta do pássaro. Essa outra, o grilo se alimenta do capim, o lagarto se alimenta do grilo e a coruja se alimenta do lagarto. Essa outra aqui, o gambá se alimenta do capim e a coruja se alimenta do gambá. Né? São 3 cadeias alimentares e ela vai atuar em diferentes níveis tróficos, como por exemplo aqui, quando ela se alimenta do pássaro, ela vai ser o consumidor secundário.
Quando ela se alimenta aqui quando ela participa aqui dessa outra cadeia alimentar, que tem o grilo, ela vai ser o consumidor primário, consumidor secundário, aqui o consumidor terciário. Aqui também ela vai ser o consumidor secundário, ó, quando ela se alimenta do gambá. Perceba que nessa cadeia alimentar do grilo, ela foi o consumidor terciário. Na cadeia alimentar aqui do pássaro, ele foi o consumidor secundário. Perceba que um animal, né, ele atuou em vários níveis tróficos diferentes. Isso dependendo da alimentação dele. Aí outra coisa que a gente pode verificar na cadeia alimentar, por exemplo, numa teia alimentar, vamos aqui citar os consumidores primários, que são os primeiros a se alimentar do capim. Então, vai ser o que? A capivara, o gambá, o grilo e o pássaro. Todos eles são consumidores primários. Os consumidores secundários. Consumidores secundários são aqueles que são os herbívoros. São aqueles que se alimentam, né, dos herbívoros. No caso aqui, são a lagartixa, que é esse lagarto, o sapo, a cobra, quando ela atua nessa cadeia alimentar, e o gavião, quando ela atua nessa cadeia alimentar aqui, do gambá, quando se alimenta do gambá. São os consumidores secundários. Outro consumidor secundário é a onça. Ó, esqueci de falar no consumidor primário aqui, ó. Né, o veado aqui, quando se alimenta do capim, é o primário e a onça é o secundário. Vamos lá, os terciários. A cobra é o terciário, a coruja é o terciário. E o gavião também é o terciário, né? O terceiro a se alimentar, tá certo? Uma teia alimentar é o conjunto de todas as redes alimentares em um ecossistema. Então, é um conjunto de cadeias alimentares interconectadas, geralmente representado como um diagrama das relações entre os diversos organismos de um ecossistema. Nas teias aparecem os organismos também onívoros, né? Aqueles que se alimentam tanto de plantas como de outros animais. Aqui nesse exemplo temos essa cadeia alimentar aqui aquática. Temos essa cadeia alimentar aqui, onde o peixe se alimenta das algas e a garça se alimenta do peixe. O peixe vai ser o herbívoro, que é o consumidor primário, e a garça vai ser o consumidor secundário. Já temos aqui outra cadeia alimentar. Temos aqui o caramujo, que se alimenta das algas, o peixe, que se alimenta do caramujo, e a garça, que se alimenta do peixe maior. Vamos lá, o caramujo é o consumidor primário, o peixe o consumidor secundário e a garça o consumidor terciário. Já temos essa outra cadeia alimentar, onde o peixe se alimenta das algas, o peixe maior se alimenta do peixe menor e a garça se alimenta do peixe. Nessa cadeia alimentar aqui, a garça vai ser o consumidor terciário. E essa cadeia alimentar contém quantos níveis tróficos, né? O produtor, primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro nível trófico, quarto nível trófico, essa maior aqui. E essa menor vai ter primeiro nível trófico, segundo nível trófico e terceiro nível trófico. Então, essa rede alimentar aqui, essa teia alimentar, a garça, vocês viram que vai ocupar diferentes níveis tróficos. Tá aqui outra, exemplo de teia alimentar. Temos várias, né? Aqui temos as plantas, os frutos, o milho, as sementes. Vamos ver essa, ó, o pica-pau, o periquito se alimenta das sementes. Quem vai se alimentar deles é a sucuri. E quem vai se alimentar do sucuri, o jacaré. Temos o gavião, também pode se alimentar do pica-pau. E a cobra se alimentar do gavião. E o jacaré se alimentar da sucuri.
Temos aqui o tuiuiu, que se alimenta dos frutos, e o jacaré, que se alimenta do tuiuiu. Temos outra onde o tuiuiu vai servir de alimento. Não vai se alimentar de outros peixes, certo? Temos aqui plantas, onde o veado campeiro vai se alimentar e vai servir de alimento para a onça. O macaco também pode se alimentar de plantas, tá ok? E a onça pintada também pode se alimentar do macaco, né? Então, a gente pode ver aí, no exemplo da onça pintada, ela vai atuar em diferentes níveis tróficos, dependendo do que ela se alimentou, né? Aqui, com relação a essa daqui, planta, veado campeiro, macaco, planta, veado campeiro e onça. Então, ela vai ser o consumidor secundário. Já essa daqui do macaco, ela vai ser também o consumidor secundário. Mas se eu for para esses aqui, ó, plantas, peixe dourado, né, e onça pintada. Então, vocês podem perceber que ela vai atuar, né, em várias cadeias alimentares, dependendo do ecossistema onde ela está inserido. E outra coisa também, ela pode se alimentar do veado campeiro, né? Hoje, amanhã já pode se alimentar do macaco, nessa mesma onça. Então, ela vai atuar em vários níveis tróficos. Diminuição da energia disponível. Então, fluxo de energia nas cadeias alimentares. Como eu já falei para vocês, o nível de energia, a maior quantidade de energia disponível é nos produtores. E essa energia, ela vai diminuindo ao longo da cadeia alimentar. Essa partezinha em azul escuro é a energia retirada no sistema vivo. E essa parte em azulzinha mais clara é a energia perdida, dissipada. Porque, por exemplo, as plantas, elas vão servir de alimento aí para o consumidor primário, que é esse rato. Esse rato, ele perde energia quando ele vai fugir do predador, quando ele está com calor, então ele está perdendo energia, isso aí é energia dissipada. E quando a cobra for se alimentar desse rato, ela não tem mais aquela energia disponível como a do produtor, toda a energia. Então, essa energia que ele consumiu aí da planta, ela foi dissipada. Por isso que essa energia vai diminuindo ao longo da cadeia alimentar. Só lembrando que os produtores têm a maior quantidade de energia. Já lá nos consumidores de terceira ordem, essa energia é bem menor, se comparada à energia disponível nos consumidores de segunda ordem, já é bem menor, certo? Fluxo de energia no ecossistema. Temos aqui os produtores, representado aí pela fotossíntese em verde, a digestão, assimilação e crescimento em laranja, excreção e morte em roxo, lilás, e respiração em amarelo. Aqui, calor não utilizável pelos organismos do ecossistema, que é toda a energia, né, dissipada. Vamos ler os consumidores, os herbívoros, né, eles, ao se alimentarem, ao fazer a sua manutenção, então eles dissipam, né, energia, eles perdem energia durante a respiração, assim também como durante a excreção, né, e morte, que aí vai a parte dos decompositores, que vai utilizar essa matéria orgânica. Aqui os consumidores secundários, aqui os consumidores terciários. Então, aqui está representando o fluxo de energia. A energia que ela é perdida. Toda a energia disponível, né, de um organismo, ela vai ser dissipada durante o metabolismo desse animal. Então, ela ingeriu a planta, mas parte daquela energia vai ser utilizada para ela fazer, para o animal andar, correr. Então, essa energia aí é dissipada. A energia que fica para o predador é bem menor, né? Acumulação nos consumidores de último nível.
No caso aí, as aves, peixes, zooplâncton, fitoplâncton e água. Aqui é da cadeia alimentar aquática. Aqui é só relação à quantidade de concentração de DT, né? No caso aí de poluição aquática, onde esses organismos aquáticos, eles conseguem absorver as substâncias químicas presentes, as substâncias poluentes, certo? Da água. E como vocês podem perceber aí no gráfico, onde a maior concentração seria, né, no fitoplâncton e vai diminuindo ao longo da cadeia, né, alimentar, até as aves. As aves aqui, a concentração essas substâncias é bem menor, porque foi dissipada. Equilíbrio da natureza. A predação é uma interação ecológica fundamental para o equilíbrio nos ecossistemas. Equilíbrio ecológico, gente, vamos estudar se uma espécie ela for, né, extinta de um ambiente, ela vai causar desequilíbrio naquele ambiente. Então, essas redes e teias alimentares, cada organismo presente em uma cadeia alimentar, ele é de extrema importância para a manutenção do ecossistema. Temos lá os sapos, a gente não gosta dos sapos, tem muita gente que não gosta de sapo, é nojento, é feio, mas ele é de extrema importância para o ecossistema. Se não fossem os sapos, para se alimentar dos besouros, dos gafanhotos, das muriçocas, etc., né, esses insetos, a quantidade desses insetos na natureza seria bem maior, né, causando um prejuízo. Né, tem alguns insetos que transmitem doenças, então alguns animais iriam ficar doentes, iriam morrer. Por quê? Só por conta aí do desaparecimento do sapo. Se não existisse o sapo, se a quantidade de sapo em um ecossistema diminuir, a quantidade de vespa, mosca, besouros, insetos vai aumentar. Porque esses insetos não vai ter o predador natural, que seria o sapo. Se esses insetos, né, besouros vai aumentar, ele vai ocasionar algum desequilíbrio ecológico, ele vai fazer algum malefício, porque a quantidade vai estar grande. Então, quando tem o predador ali, no caso o sapo, ele está fazendo um equilíbrio, ele está atuando aí para o ecossistema ficar em equilíbrio. Assim como tem um exemplo aí do tigre, né, caçando aí esse tipo de veado campeiro, certo? O que acontece? A gente acha assim, coitadinha do animal, né, que está sendo predado aí pela onça. Mas se não existisse a onça para predar esse animal, a quantidade desses animais na natureza vai aumentar tanto a ponto de causar escassez de alimento. Se não tiver a onça para predar esses animais, eles vão se reproduzir, vai chegar um certo tempo que vai ter tanto que vai diminuir. Não vai ter alimento suficiente para a grande quantidade desses animais aí, esses herbívoros, certo? É parecido com a cabra aí. Então, a onça, ela está fazendo papel de predação. Ela está se alimentando desses animais e está deixando o ambiente em equilíbrio, tá certo? Então, cada animal, pessoal, na natureza, ele desempenha uma função. A gente pensa que ele está ali só mesmo para predar os outros animais, mas não. A predação é um tipo de interação que é fundamental para deixar o ambiente, o ecossistema equilibrado. Assim como poderia ser ao contrário. A onça tem um predador para a onça, por exemplo, o jacaré. Se o jacaré não viesse a extinguir, não ter mais jacaré no ecossistema, certo? Nesse ecossistema aí. Seria o quê? A quantidade de onças iria aumentar. Iria aumentar a quantidade de onças, por sua vez, essa grande quantidade de onça não teria alimento suficiente, porque era muita onça para pouco alimento. No caso aqui, essa cabra aqui selvagem, tá certo? Então, ia ocasionar um desequilíbrio, muita onça e
esses animais iriam à extinção. Se esses animais iriam à extinção, a vegetação iria aumentar, certo? Bastante. Então, causa aí um desequilíbrio. Os animais, cada animal tem um papel no ecossistema. Temos aqui outros exemplos, onde temos essas pessoas que predam, matam essas cobras, no caso aí a sucuri, ou então a cobra de veado, né, eles acabam matando esse animal, mas esse animal desempenha um papel muito importante na natureza. Esses animais também se alimentam, né, da onça, então tem um papel extremamente importante. Partindo aqui para a parte dos seres humanos, né, eles costumam tirar, né, vender alguns animais, por isso que alguns animais eles estão extintos na natureza. Então, principalmente o homem acaba, tipo assim, caçando a onça, né? Muitos fazendeiros eles matam a onça porque acham que a onça se alimenta lá do rebanho, né, dos boi, das cabras, sei lá, dos ovinos, dos caprinos. Então eles acabam matando essas onças. E essas onças aí, elas saindo da natureza, ficando pouca quantidade, vai ocasionar o desequilíbrio, certo?